enorme prazer, pode acreditar, de estar aqui pessoalmente com essa figura aqui, dos maiores advogados do país e da Bahia, professor universitário com um currículo invejável e que tem uma ligação emocional com minha família muito grande. Engraçado, eu não sabia disso. Quer dizer, ontem eu soube, quando falei com Duda, minha filha, eu perguntei: Duda, você conhece um advogado, Fred Didier Júnior? Ah, meu pai é uma figura maravilhosa, contemporâneo meu do São Paulo. E aí, conversando com ele aqui agora, ele disse que foi do Girassol, onde meus filhos todos foram, e do São Paulo. Conhece todos eles, todos, quer dizer, descobri aqui com enorme alegria que essa figura fantástica, que é o advogado, professor, jurista, Fred Didier Júnior, nós temos essa ligação. Que bom, rapaz, que bom, fico muito feliz. E bom de ver você aqui, rapaz, de conhecer assim mais de perto. Eu estava doido para te conhecer. Todo mundo fala Didier. Que Didier? Quem é esta figura? E aí, meu amigo, como vai você? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Mário, boa tarde, meninas. Vou muito bem, assim, na medida em que alguém pode ir bem na confusão que a gente está vivendo, né? E para mim, Mário, você falou, fez essa introdução, você me remete a memórias afetivas muito, muito boas. Como eu estava dizendo há pouco, você não sabe, mas eu já fui à sua casa. Já fui à sua casa algumas vezes, a sua casa, a sua antiga casa, né? Ali no Caminho das Árvores, final da Paulo VI, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era realmente um ponto de reunião das pessoas da minha geração. Sua garagem, onde as pessoas, a sua garagem mesmo, eu me lembro que eu gravei, fiz uma tarefa de gincana na sua garagem. Eu fazia o papel de Orson Welles, em 1989. Eu me lembro dessas coisas. Eu sou meio maluco assim, mas me lembro bem dessas coisas. E então, ver aqui você agora me entrevistando, não mais eu como bacana, aquele jovem adolescente mais novo do que seus dois filhos mais velhos, mas agora, como você disse, é um advogado, um professor, eu poder unir essas duas pontas da minha vida, né? O adolescente cujo futuro era incerto e alguém cujo futuro continua sendo incerto, mas já com algum futuro em relação àquele adolescente, e vê-lo você muito vivaz e inteligente e continuando bem-humorado, isso para mim é muito tocante. Então, quando me chamaram, quando Lara me procurou na semana passada perguntando dizendo que você queria me entrevistar, eu achei isso, fiquei muito honrado, e dizendo que perguntando se eu aceitaria, eu fiz de pronto, vamos, vai ser o maior prazer me conectar com o Mário Kertz e com os seus familiares. Fred, rapaz, que coisa você vê, não é, rapaz? Que coisa boa essa conversa, saber dessa ligação da gente. Isso realmente é uma coisa, para mim, é muito importante. Eu dou muito valor a esse tipo de coisa, sabe? E eu vi o entusiasmo de Duda quando eu falei. Eu não falei ainda com o Marcelo, mas daqui a pouco eu vou falar com ele. É muito, muito emocionante. Eu fico muito emocionado e agradecido. Fred, me conte um pouco aqui. É verdade que você adora Coca-Cola? Sim, sim. Gosto bastante. Eu estudo um pouco sobre o assunto, né? Por exemplo, eu prefiro Coca Light, que Sim, desapareceu do mercado brasileiro, sem justificativa. Prefiro do que a Coca, essa novo sabor, que eu não estou gostando muito, mas eu bebo porque realmente eu gosto. Eu gosto bastante, eu gosto. Você falou de Coca Light, rapaz. Há muitos anos, eu fiquei diabético. E aí, rapaz, aqui no Brasil não fabricava ainda
refrigerante dietético. O primeiro que apareceu foi Dolly, que assim mesmo foi muito perseguido judicialmente pela Coca-Cola e os grandes fabricantes de refrigerante. Aí, quando eu ia para a Argentina, por exemplo, eu fui algumas vezes com todos os meus filhos, Eliana, todos os meus filhos, a gente trazia assim na mala, rapaz, garrafas grandes de Coca-Cola Light que não existia lá. Sobre isso tem uma questão interessante, que eu posso dizer que é interessante, porque teve uma época, quando existia a Coca Light, a Coca Zero entrou, por um tempo elas ficavam juntas, Coca Zero e Coca Light. Eu só comprava a Coca Light. Chegou um ponto que não tinha mais Coca Light em Salvador, mas tinha no Rio. E aí meu amigo, eu tinha um grande amigo meu, que vinha para Salvador, eu pedia para ele traficar Coca Light. E eu mandava a seguinte mensagem: por favor, carregamento de Coca. Aí eu falo, Polícia Federal, é Coca Light. Trazer o carregamento de Coca quando tinha Coca Light no Rio. Hoje, nem mais lá tem, só tem fora do Brasil. Ô Fred, me conte uma coisa aqui também. Fale um pouquinho aí sobre sua carreira, sobre o início, como foi que você chegou ao ponto que você chegou hoje. São duas carreiras, Mário, né? Duas carreiras paralelas. A carreira de advogado e a carreira de acadêmica. Hoje eu sou professor titular da Universidade Federal da Bahia, tanto cheguei ao ápice da carreira, conquistei essa titularidade no ano passado. E para eu chegar à titularidade, que, como eu disse, é a última etapa na carreira, eu comecei em 1998 como professor substituto. Então, professor substituto da Universidade Federal da Bahia, na carreira acadêmica. Aí terminei meu contrato de substituto, fiz um mestrado na Federal da Bahia, defendi o mestrado em janeiro de 2002. Em março de 2005, eu concluí o doutorado na PUC de São Paulo. E já em 2004 eu entrei na carreira da UFPA. Então, eu entrei na carreira da UFPA em 2004, defendi o doutorado em 2005. Em 2009, eu apresentei o meu pós-doutorado na Universidade de Lisboa. E em 2012, eu obtive o último título acadêmico, que é a livre docência na Universidade de São Paulo. E nesse período eu fui progredindo na UFPA, cheguei a professor titular e fiz uma carreira como professor e como jurista, né? Quer dizer, eu produzo conhecimento jurídico. Eu tenho muita coisa publicada, muitos livros publicados. Fui publicando, já publico já há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu tenho um curso, uma obra didática, tenho obras monográficas. Sou um autor muito citado. Assim, é difícil falar de mim mesmo, mas Sim, acho que claro. é algo bem conhecido. Sou um autor bem referido. Tanto me desenvolvi aqui fazendo um resumo, né? Na carreira de advogado, eu comecei como advogado... Que matéria você... A minha matéria que eu ensino? Eu ensino uma matéria chamada processo civil, direito processual civil. Que para o povo, assim, quem não é da área, é um pouco mais estranho, porque não é igual a penal, todo mundo sabe o que é, tributário, família. Eu ensino as regras da briga, para simplificar. Quando as pessoas vão brigar juridicamente, elas vão para a justiça, por exemplo, vão brigar juridicamente, a briga na justiça tem as suas regras. Minha especialidade é briga. Então, se a pessoa vai brigar, precisa saber as regras do jogo e como lidar com as regras do jogo e como construir novas regras do jogo, como compreender as regras do jogo. Eu sou especialista nisso. É a matéria que meio que conduz o curso de Direito. É uma matéria que tem, a depender do curso, 5 ou 6 matérias dessas na faculdade. Pensando dos 10 anos, você tem aí 6 semestres que cuidam dessa matéria. Eu acompanho essa matéria. Por isso que eu me tornei um advogado de litígio bem conhecido. Talvez tenha chegado a vocês quando tem um litígio, as pessoas me procuram. E quando vai para lá, aí já é minha especialidade. Aí você pergunta, mas qualquer litígio? Se o litígio não for criminal, sim, qualquer litígio. Se não for criminal. Criminal já exige uma especialidade que não é a minha. Mas não sendo criminal, e aí pegando família, locações, tributário, administrativo, contratual, eu atuo. Então essa é a minha especialidade como professor, e aí isso foi levado para a advocacia, né? Na advocacia, eu fui para a advocacia, que eu chamo de advocacia não penal estratégica. O que é isso? Traduz. Vou traduzir tecnicamente. Advocacia não penal, porque eu não pego questões criminais. Sim.
Certo. Não penal por isso. O que é estratégica? É a advocacia de casos que não são semelhantes. Porque você tem muito caso semelhante no judiciário. Os consumidores da Coelba tiveram um problema com a Coelba. Os contribuintes de um imposto. Então, acho que o imposto é inconstitucional. Isso gera demandas em massa, demandas semelhantes, que produzem um tipo de advocacia chamada advocacia de volume ou advocacia de massa, em que você tem que gerir um conjunto de causas muito parecidas, com um padrão de atuação. Então, é um tipo de advocacia que não é a que eu faço. Meu escritório até faz. Tem um setor do escritório que faz, mas não é a que eu faço. É a que eu faço é uma advocacia de casos que são casos que exigem um tratamento não padronizado. Quer dizer, um tratamento meio que de... sabe a diferença entre roupa que você compra pronta? Sim, preta-porter. Roupa preta-porter e uma roupa por alfaiate? Claro. Essa é mais o seu direito é do alfaiate. Minha atuação como advogado é uma atuação de um advogado de alfaiate. É um caso que chega para mim que não tem uma atuação padrão. Eu tenho que construir um modelo daquela atuação. Não sei se eu fui claro, mas... Claríssimo. E como é seu escritório? Você tem vários advogados que trabalham com você? Como é que é? Vamos lá. Meu escritório, ele tem sede principal em Salvador e tem uma sede e uma filial em São Paulo. Então, a gente tem essas duas unidades, Salvador e São Paulo. Hoje nós somos 180 pessoas no escritório. Mesmo? Dessas 180 pessoas, eu diria que há aí umas 160 que são advogados e mais uns 20 não advogados. Ou algo em torno disso, 150 advogados e 30 não advogados. A proporção é mais ou menos essa. Sim. O escritório... Não advogados são administrativos, pessoal. O resto eu chamo de área meio, né? Sim. Os advogados e o pessoal do o financeiro, o administrativo, secretário e tal. E aí o escritório ele é dividido em duas unidades de negócio. Então nós temos essa unidade de alfaiataria, que a gente chama de advocacia estratégica, e tem a advocacia de massa. Sim. Que é a que exige muito mais gente trabalhando. Por isso que dá esse número grande, porque nós temos uma advocacia de massa bem interessante. Não fica sob minha responsabilidade no escritório, fica com a responsabilidade de dois outros sócios. Então a gente tem esses dois setores de atuação. Então a gente atua em casos mais complexos, né? Que é da advocacia estratégica, e tem essa atuação de massa. Então o escritório hoje é um escritório porte médio, né? Para o Brasil, um escritório de porte médio. Atua no Brasil todo, atuamos em todos os estados do Brasil. Temos agora um setor criminal no escritório. Não fica sob minha responsabilidade, porque eu não atuo na área criminal, mas nós temos um sócio, que é um sócio que atua na área criminal. A gente não tinha até o ano passado. Então a gente vai tentando abranger as diversas possibilidades, né? Para o cliente que chegue, está precisando de um serviço de tal natureza, a gente poder oferecer. Eu estou conversando aqui com o professor, advogado e jurista Fred Didier Júnior. Vem cá, e você usa, por exemplo, porque eu acho que a percepção que eu tenho que os escritórios, bons escritórios de advocacia, são também unidades de ensino. Você usa estagiários, por exemplo, que eu conheço casos de estagiários que aprendem mais no escritório do que na faculdade. Vamos lá. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Que o escritório é um ambiente de aprendizado que pode, sem dúvida, ser melhor do que o da faculdade, eu não tenho dúvida. E eu dou os seguintes exemplos. Nós temos hoje... Vamos lá, eu tenho uns 20 sócios. 21 sócios, mais ou menos isso. Tem os fundadores do escritório. Mas tem a segunda geração, que é o que vem logo abaixo de mim. O que vem logo abaixo de mim são 2 ex-alunos meus. 2 ex-alunos de sala de aula. Sim. Foram meus alunos e eu captei à época como estagiários porque eram alunos. E isso virou uma tendência. Esses caras são, veja bem, depois dos fundadores, são os sócios mais relevantes do escritório. Então, a minha equipe basicamente é composta hoje por quem foi meu estagiário. É difícil trabalhar comigo, entrando comigo, Fred. No meu escritório, não. No meu escritório, as pessoas podem entrar, digamos assim, lateralmente. Mas comigo, para crescer na minha equipe, a pessoa começa como estagiário, aí vai aprendendo,
e aí se incorpora ao meu time. Então, é um ambiente é um espaço de aprendizagem riquíssimo, riquíssimo. Tem muito estagiário lá no escritório. Fred, outra coisa. Você hoje é membro da Academia Baiana de Letras. Como foi que você entrou lá? Eu entrei em 2017. Eu entrei em 2017. Inclusive, Mário, eu sou o primeiro ex-aluno do São Paulo que é membro da Academia de Letras da Bahia. Legal. É um dado pouco legal, relevante. legal. É uma informação aleatória, né? Informação aleatória, mas já que você falou do Colégio de São Paulo, eu entrei em 2017. Eu já era da Academia de Letras Jurídicas, sou desde 2008 da Academia de Letras Jurídicas, e a Academia de Letras da Bahia era sempre uma coisa que eu via, mas eu via como algo pouco provável que acontecesse, sobretudo porque, veja, eu já sou mais ou menos novo hoje, eu tenho 47 anos. Em 2017 eu tinha 43. Era novo para entrar na academia. Claro. Academia novo. Mas... Mesmo porque, só um parênteses, o pessoal da academia prefere que entre mais velhos para poder ir abrindo vaga. Existe realmente uma tradição de pessoas, pessoas mais idosas, exatamente para a pessoa não ficar tanto tempo, né, na academia, né, entrando no... E realmente foi estranho, mas a Academia de Letras da Bahia tem uma coisa interessante, você não se candidata a ela. É diferente da Academia Brasileira de Letras. Sim. A Brasileira de Letras, você se candidata. Você abre um edital, a vaga, você se candidata e as pessoas votam, os acadêmicos votam em você ou não. A Academia de Letras da Bahia, não. Como é? É o seguinte, abriu uma vaga e passou o período do luto, que você tem o período do luto, os acadêmicos se reúnem e convidam quem eles acham que merece. Então, é algo meio como aquele procedimento lá para a escolha do Papa, uma conclave. Então, eles se fecham e aí os acadêmicos vão sugerindo se tal pessoa, e aí faz uma deliberação e se convida. E aí, surpreendentemente, embora eu quisesse, e algumas pessoas só sabiam, eu fui surpreendido com o convite. Me ligaram, olha, abriu uma vaga, foi até a vaga do Monsenhor Gaspar Sadoc. Meu queridíssimo. Eu sucedi, e aí me disseram, vamos indicar seu nome, você aceitará? A minha suprema honra. Então, eu estou lá desde... Você concorreu com outra pessoa? Não. Porque às vezes acontece isso, né? Houve uma indicação, porque lá é o seguinte, para você tem duas etapas. Na primeira etapa, é uma espécie de admissibilidade, você tem que ter mais de 5 votos para ir para uma final, vamos chamar assim. Sim, para o segundo turno. Para o segundo turno. Excelente o exemplo. E aí teve um indicado que teve 4 votos. 4 votos. Ele não teve os 5. Então ficou só eu. Então só eu tive o número de votos suficiente para poder ser indicado. Inclusive, essa pessoa que teve 4 votos até hoje não entrou. Acho que não foi novamente indicado. Inclusive, a academia está com 2 vagas, né, abertas. O Fred, agora fale aí, você trabalha também com o YouTube. Veja, eu não me considero um trabalhador de YouTube. Assim, porque eu não dou muita atenção. Eu deveria dar mais atenção. Eu reconheço que eu deveria dar mais atenção. Mas eu tenho um canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, um canal hoje que está, acho que 9 mil inscritos. Um canal pouco, não é muito, tem nada, nem um pouco relevante. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu realmente, sempre fiz ao longo desses 24 anos aí de profissão. Sempre fiz muita palestra, convidado para muitos eventos. Eu participei da elaboração do Código de Processo. Então, por conta do Código de Processo Civil, né, que é da minha área, que é a lei chamada Código de Processo Civil, eu fui muito decisivo na elaboração do Código. Fiquei 4 anos indo para a Câmara dos Deputados. Toda semana. Então, eu vivi lá dentro. Eu tenho uma experiência parlamentar, sem ter sido parlamentar, que eu reputo uma experiência bem interessante. E aí eu acabei fazendo muito evento, muita coisa. Eu tenho um acervo visual grande. Com a pandemia, a coisa multiplicou. Então eu achei que era interessante fazer uma espécie de videoteca. Com tudo que eu achei de vídeo e palestra minha e aula que eu dei e live do Instagram. E aí eu fui reunindo nessa videoteca.
Então, eu realmente tenho essa videoteca que acabou, para mim, sendo muito útil para minha própria memória. Por exemplo, a banca do meu concurso para titular, a minha promoção para titular, essa que eu mencionei, que eu cheguei no ano passado, ela está na íntegra no canal. São 5 horas e meia de banca. 5 horas e meia de banca. Ela está na íntegra. Quem estava na banca foi o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele foi um dos meus arguidores. Imagine você ter um ministro do Supremo 5 horas e meia na banca com você, em 2021, nessa confusão que está o Brasil. Ele estava na banca comigo durante 5 horas e meia, com mais outros 4 professores titulares, que tem que ser professor titular, né? Mais 4 professores titulares. E isso está no canal. Por exemplo, a minha posse, o meu discurso de posse na Academia de Letras da Bahia, está no canal. Então, são esses registros em imagem que eu fui... Você se dá bem com tecnologia? Você tem alguma dificuldade? Ou mais ou menos? Não me sinto com dificuldade. O que eu não entendi até agora foi o metaverso. Eu também não. Eu não tenho preconceito nenhum. Nem eu só preciso entender. Eu também. E preciso entender também as NFTs. Esse negócio da NFT, eu preciso entender também qual o valor, porque isso é tão valioso. Agora, quando você entender esses dois, me chame para poder você me explicar, viu? Que eu adoro tecnologia, mas chegou aí, barreirou. Mas eu não tenho problema, lido razoavelmente bem. Por exemplo, blockchain eu já entendi. Vocês vejam que blockchain eu já consegui compreender razoavelmente bem. Para consumo interno, para meu consumo, eu consegui entender blockchain. Agora, NFT e metaverso, eu ainda estou caminhando. Mas lido razoavelmente bem com tecnologia. Você estuda ainda hoje, você além de trabalhar? Porque quando você está trabalhando, eu presumo que você tem que recorrer a isso e aquilo. É uma forma de estudar também. Mas independente de você estar com uma causa, algum trabalho específico, você estuda, dedica hora de sua vida para estudar? Vamos lá. Muito boa a pergunta, né? Na universidade, eu sou professor do doutorado e do mestrado. Consequentemente, eu tenho uma rede de orientandos. Eu sou obrigado a orientar. Eu sou obrigado a orientar 4 doutores e sou obrigado a orientar 4 mestrandos, né? 4 doutorandos e 4 mestrandos. Então, permanentemente, eu sou provocado a provocá-los. O que eu tenho de pautá-los. Meu papel como professor de universidade em programa de doutorado e de mestrado é apresentar as pautas de investigação. Então, eu sou o tempo todo testado e provocado a isso e apresento. Só isso aí já é um grande problema, uma grande questão de estudo, porque você tem que estar antenado com o que está acontecendo e o que é importante. Além disso, eu sou convidado para participar de muitas bancas. Porque como eu sou razoavelmente conhecido na minha área, as pessoas querem... A modéstia do orador. Não, antigamente se falava assim, você estava fazendo discurso, Fred, aí Antônio Carlos Magalhães mesmo era danado, você fazendo um discurso assim, todo jeito, aí Antônio Carlos virava com o maior cara de sacana dele que ele tinha. Modéstia do orador. Eu sou muito convidado para participar de bancas, de mestrado e doutorado. Com isso, você é obrigado a ler teses e dissertações. Então, você fica o tempo todo atualizado. E eu escrevo. Então, eu tenho minha obra teórica, minha obra de livro, é uma obra viva, no sentido de que eu tenho que mantê-la viva o tempo todo. Então, todo ano, eu tenho que atualizar o meu curso. Meu curso são 5 volumes. Você imagina. 5 volumes são, sei lá, 4.500 páginas. Eu tenho que manter atualizado com as transformações, o pensamento e com essas ideias. Agora eu tenho um ritmo, meu ritmo já não é o mesmo que eu tinha quando eu era mais novo. Até porque a responsabilidade agora é muito maior do que eu tinha quando você é novo, mais novo e desconhecido. Você é indômito. Né? E responsável no sentido lírico da coisa. Eu chamo isso de audácia da ignorância. Pronto, é audácia da ignorância. Quanto mais ignorante você é, mais audaz você é. Pois é. Quando você vai perdendo a ignorância, você vai tendo mais responsabilidade. Então, eu agora, para produzir uma coisa, saiu agora um livro meu sobre o CNJ. Vai ser o primeiro livro publicado por um processualista que eu escrevi em coautoria com Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho em Pernambuco,
que foi me orientando o doutorado, esse é o primeiro livro de um processualista examinando o CNJ. Foram 2 anos de reflexão. Eu estou pensando, porque uma coisa é mais difícil é pensar. Escrever até não é nem tão difícil. Agora, é você ter a ideia, né? Você pensar o que você vai dizer, né? O que um processualista vai falar sobre o CNJ? Foram 2 anos de reflexão. Agora estamos em andamento com a segunda parte desse livro, desse mesmo período de reflexão, só que a gente só vai conseguir terminar no final do ano. Então, esse ano eu ando dedicado a escrever esse meu outro livro, que é um complemento desse que acabou de sair, que vai ser um livro sobre a justiça brasileira. Então, é um livro sobre as portas da justiça brasileira. Porque a justiça brasileira não é só o judiciário. Esse que é o ponto importante de as pessoas saberem. É o quê? A justiça brasileira é uma justiça com múltiplas portas. O judiciário é apenas uma delas. Uhum. É a mais conhecida delas. Sim. Mas você pode acessar a justiça brasileira pela arbitragem, você pode acessar a justiça brasileira pela negociação, você pode pela negociação institucional feita em câmaras de negociação, você pode acessar a justiça brasileira em tribunais administrativos, como o CAD, como a CVM. Na justiça brasileira, você pode, inclusive, criar regras. É uma coisa que as pessoas não sabem. Mas é possível você, no Brasil, criar as regras do jogo. Quer dizer, você não está submetido às regras da briga que a lei estabelece. Se eu quiser brigando com você, imagine que esteja num conflito eu e você. Sim. A gente não chegou a um acordo para resolver o conflito. Mas a gente pode chegar a um acordo sobre as regras para a solução do conflito. A gente pode fazer isso. E a gente pode mudar as regras de solução de conflito por acordo. Então, a justiça brasileira é muito rica. É muito rica. O sistema brasileiro de justiça é um sistema sofisticado, intrincado, embora as pessoas, de um modo geral, pensem apenas na justiça brasileira como justiça judiciário. E o CNJ, que é o órgão que regula o judiciário brasileiro, percebeu que o judiciário é apenas uma porta. Então, o próprio CNJ, que deveria pensar só no judiciário, não pensa só no judiciário. Ele organiza o judiciário para que o judiciário se perceba dentro de um sistema que tem várias formas de você acessar. Esse é o meu próximo livro. Eu estou conversando aqui com o advogado, jurista e professor Fred Didier Júnior. Fred, me diga o seguinte. Eu converso muito com o pessoal da área de segurança pública. Um exemplo, né, para a gente abordar aqui. E eles se queixam muito, porque a polícia é muito cobrada pela segurança pública, como se fosse ela a única responsável e tudo dependesse da efetividade, do trabalhar bem para a gente viver num ambiente mais seguro. Eu concordo com eles que não é somente a polícia, tem muitas outras coisas. E, normalmente, eles se queixam da justiça. Por exemplo, um exemplo banal. Você prende um ladrão 1, 2, 3, 4 vezes. Aliás, eu já vi isso aqui no programa de Zé Eduardo. O sujeito é preso lá e diz, amanhã eu estou solto. E o pessoal da segurança diz, nós estamos cansados de enxugar gelo. Qual a sua opinião sobre isso, Fred? É uma pergunta muito complexa, né? Essa área é a área criminal. Esse é um problema de justiça criminal. Sim. É exatamente a área que eu não, como eu disse a você, que eu não atuo. Mas isso não quer dizer que eu não pense sobre. O que acontece hoje, Mário? O Brasil é o segundo país do mundo em número de presos. Então as pessoas são presas no Brasil. Esse é um dado objetivo. As pessoas são presas no Brasil. Nós só temos gente menos presa do que os Estados Unidos. São 700 mil pessoas presas no Brasil. Você tem uma ideia, no início do governo Lula, estamos falando de 20 anos atrás, havia 200 mil pessoas presas no Brasil. Então, mesmo com um governo com 16 anos de governo de esquerda, vou chamar assim, a população carcerária triplicou. Então, isso é um dado. Isso acontece. Há problemas com o processo penal brasileiro que podem permitir que uma pessoa com um bom advogado ou uma boa advogada consiga fazer com que o processo, no fim das contas, termine por prescrição. Isso acontece. Esse fenômeno acontece? Acontece. Agora, acontece mais para gente que tem, para um percentual pequeno, que é o pessoal digamos assim, os réus do processo penal, que estão assessorados por
um nível de advocacia mais elevado. Mais elevado. A população que não tem acesso a esse tipo de coisa, o pessoal vai preso. O pessoal vai preso e vai preso, às vezes, por homonímia. Quantos problemas de homonímia a gente tem no Brasil? Quantos José da Silva a gente tem no Brasil? O cara é preso. O cara provar que ele não é o José da Silva que cometeu aquele crime, mas ele é um outro José da Silva. Então o problema é muito complexo. Então qualquer discurso que a gente faça em torno do assunto, eu acho muito importante pensar sobre o tema, mas desde que a gente parte da seguinte premissa: não é um problema que se resolve de forma simples. Não, é um problema. Eu pensando assim, né? Se um dia eu fosse governador do estado, isso é só uma conjectura, porque eu não tenho nenhuma pretensão política, eleitoral, fiquei pensando, eu iria fazer uma coisa invisível. Invisível. O que é invisível? Pensar nos presídios. Mas não no aumento dos presídios, mas na qualidade da estrutura. Aí você pensa, isso é invisível, ninguém não vai ter um voto por isso. Mas isso é estrutural para a segurança pública. Porque se você é uma pessoa... Porque veja, Maria, é muito importante a gente perceber isso. Há diversos tipos de crime. Se você pensar assim, o cara é um estuprador. É um tipo de crime que revela que a pessoa pode continuar estuprando outras pessoas. Então, é um crime de alta periculosidade. Certo. Agora, um homicida, não. Pense nisso. Um homicida, não. Depende do homicida. Se for um psicopata, sim. Mas se for um homicida passional, não. Ele pode ter um rompante a pessoa ter matado outra. Evandro Lins e Silva disse, no livro dele, o Salão dos Passos Perdidos, que foi a autobiografia dele, e você deve lembrar bem de Evandro Lins e Silva. Demais! Ele disse uma coisa que, quando eu li há 25 anos atrás, eu achei que era mentira, mas depois ele tem razão. Ele falou assim, o homicídio é o único crime que qualquer um pode cometer. Eu também concordo. Qualquer um pode cometer homicídio. Pela mais das razões. Você pode matar alguém porque machucou seu filho, você pode se vingar, você pode estar nervoso. Um roubo, nem todo mundo comete. Um delito patrimonial, nem todo mundo comete. São poucos que cometem. Agora, o homicídio... E aí, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo vai para a prisão. Então, aquela mulher que vive sozinha, toma conta de 5 filhos numa comunidade carente, e um dia teve que fazer um tráfico de pequena quantidade de droga para poder alimentar seus filhos, para que a classe média ou classe alta consumisse ela vai presa por tráfico. Aquela mulher não fazia mal a ninguém. A pedido de violência dela era 0. Ela cuidava de 5 crianças sozinha, porque vocês sabem que a mulher nesse quadro demográfico, ela exerce um papel assim, de chefe de família. É diferente do que a gente está acostumado, da imagem que a gente tem, né? Essa mulher é presa. Vai ver a quantidade de quem está preso no Brasil por tráfico de droga. É mulher que não tem histórico de criminal e vai para uma cadeia completamente desestruturada. Ela sai como? Aquela pessoa, depois de 3 anos presa num lugar que subhumano, volta como desse lugar? Então, essa pessoa, a gente perdeu. A gente perdeu essa pessoa. Isso não conta para a segurança pública? Conta. Conta muito. Olha, um dos livros mais impressionantes que eu li, eu recomendo para quem não leu. Vocês sabem que Drauzio Varela tem uma trilogia sobre prisão. Uma trilogia, que é a Estação Carandiru, que virou o filme, que é o primeiro livro. Tem o que é Carcereiros, que ele faz um relato dele sobre a figura carcereira. E tem um que é Prisioneiras, que é só sobre a mulher prisioneira. Esse é o melhor dos 3 livros e é impressionante. Se você ler esse livro, ao final, a sua percepção, você vai ter agregado ao seu repertório um tipo de conhecimento muito importante para refletir sobre segurança pública. Ora, essa não é a minha área. Você tem que conversar mais adequadamente com a galera que pensa isso muito, né? Mas parece até que é da área, né, doutor Mário? Conversando aqui com o advogado, jurista e professor Fred Dias Júnior. Fred, agora também nas prisões brasileiras acontece um fenômeno que eu acho extremamente perigoso, exatamente por essa falta, essa invisibilidade
não é, para sintetizar numa palavra, que é o domínio dos grupos criminosos organizados e inteligentes. Eu me lembro que uma vez eu conversando com Antônio Balbino, que foi governador da Bahia, ele já não era mais governador, no escritório dele, no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 30 anos atrás, ele disse: Mário, o Brasil vai ter problema na hora que pessoas inteligentes começarem a organizar o crime. Para mim, parece que acontece isso hoje. Por exemplo, um sujeito é preso por um delito menor. Chega na cadeia. Ele, para sobreviver, você sabe que ali dentro é uma barra pesadíssima. Ou ele vai ser evangélico e ser protegido pela comunidade evangélica, que nesse ponto de vista presta um excelente serviço, não é? Ou então ele vai fazer parte de um PCC, do Comando Vermelho, o bonde, por aí, etc. E aí ele sai definitivamente irrecuperável. Mário, isso é... Vamos lá. Eu já disse, não é minha especialidade, mas eu fico lendo as coisas. Eu ouvi um podcast recentemente de Mano Brown, que inclusive é impressionante o podcast, né? Não sei se pode fazer propaganda disso, mas realmente um nível muito alto. E ele fez uma das conversas foi com o Drauzio Varela. E Mano Brown é da comunidade, então ele tem um ethos assim para falar do assunto muito, muito significativo. Ele perguntou sobre isso. E Mano Brown e Drauzio falou o seguinte: Mano, você percebeu como não há mais no Brasil revoltas de empresa? Não há mais rebeliões de presídio? Não existe mais. Se é uma coisa pontual, por que acabou? Porque dentro do presídio existe um Estado. Pois é, isso. Que não é mais o Estado, não é o Estado brasileiro. Há um Estado, há um comando. E é tão severo que é o seguinte: se você sair da linha, por exemplo, fumar crack, proibido. Fumar o crack, você morre. Veja, olha a lógica. Crack não. Porque crack destrói de tal maneira a pessoa que esses comandos criminosos organizados, inteligentes, como você falou, percebeu o seguinte: crack não. Fumou crack, acabou. Você sai, morre. E os caras fizeram um esquema estou repetindo o que Drauzio Varela falou. Eu não tenho nenhum conhecimento empírico disso. Mas ele disse assim: existe uma rede de proteção. Então, o cara vai preso, ele precisa que a mulher e os filhos tenham dinheiro. Porque ele não quer que os filhos dele sejam presos. O cara não quer isso. Ele se lança, mas os filhos não. Ele tem que estudar. E tem que ter uma rede de proteção. E quem que banca? Aí, em vez de ser... Quando você fala assim, bolsa, a gente fica falando isso. Bolsa preso. Aí pensa, bolsa preso vai dar dinheiro para o preso. Não é isso. Isso é ignorância absoluta das pessoas em torno do assunto. Isso é para que aquela mulher, se isso for mulher, aquela família, tenha um mínimo de renda e a gente não perca também aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas precisam sobreviver. E você falou num ponto que é importante dos evangélicos. A religião, ou as religiões evangélicas, né, porque são tantas, elas ocuparam esse espaço, que é o espaço de dar algum tipo de sentido ético àquelas pessoas. A gente pensa, mas é ético, o cara é bandido. Mas é um sentido ético que é: se limpe, se arrume, tome banho, eduque seus filhos. É uma ética possível que torne a vida mais interessante ou com mais sentido para aquelas pessoas que estão ocupando esse espaço. Isso é um drama brasileiro imenso. E, mais uma vez, coloca uma camada de complexidade no problema da segurança pública, que não é o discurso. É que a gente, Mário, a gente está vivendo um período terrível do Brasil. Nos últimos 6 anos, o discurso público, né, se corrompeu completamente. Então, bandido bom, bandido morto, por exemplo, essa frase, que é uma frase que jamais alguém diria isso há 30 anos atrás, em público, porque saberia que estava falando uma atrocidade. Ou as pessoas hoje não têm vergonha nenhuma de falar isso. Então, a superficialidade do discurso
esconde a complexidade do problema. É claro que existe violência, é claro que, evidentemente, mas o problema é muito mais complexo do que a gente supõe normalmente. Ora, eu não sei por que eu estou falando isso, porque eu não sou especialista no assunto. Não, mas você está falando como cidadão. Estou falando como alguém que tenta me muito menos eu que não sou especialista. Eu sou especialista em generalidade. Portanto, nada. Às vezes tem uns ouvintes aqui que perguntam, todo mundo lhe chama de doutor Mário. Você é doutor? Sim, sou doutor em ciências ocultas e letras apagadas. Mas você é muito culto, mas você sabe das coisas, você tem conhecimento sobre as coisas, se interessa, é curioso. Percebe-se isso claramente nas suas manifestações. Você tem curiosidade sobre as coisas. Isso faz com que o seu repertório seja um repertório vasto. Me fale agora sobre a Escola Baiana de Direito, considerada uma das melhores aqui da nossa cidade. De fato, a Faculdade Baiana de Direito, ela nasceu em 2006, né? Está com 15 anos. Nasceu como uma faculdade só de Direito, uma faculdade de ensino de alto rendimento, né? Então não é uma faculdade de alto rendimento, é uma faculdade com professores bem titulados, uma faculdade muito rigorosa, uma faculdade que até hoje faz vestibular em 2 fases, né? É uma coisa meio que demodê, mas a gente continua fazendo vestibular em 2 fases. É uma faculdade que tem um programa de competições, de treinamento de equipes de alunos e alunas que competem nacional e internacionalmente, já com vitórias e excelentes resultados. E não é só mais uma faculdade que é uma das melhores da Bahia, né? Ela já entra no rol das principais faculdades do Brasil. É um orgulho muito grande. Eu sou um dos sócios da faculdade, né? Juntamente com um grupo de... Tem mais 9 sócios. Quase todos nós somos professores, ou éramos professores na época que isso aconteceu, que o negócio começou em 2006. E a nossa ideia... E ninguém sobrevive da faculdade. A faculdade não é a fonte de renda da nossa subsistência. Embora a gente, evidentemente, é uma empresa que visa lucro, etc. Não estou fazendo pouco caso disso, mas não é o foco principal. Eu sou advogado, empresários, e por isso a gente quer que aquilo seja a coisa a melhor possível. Então a gente não cede na excelência. O concorrente está cobrando 50% do que você cobra para ter aluno. Eu não consigo entregar a mesma coisa que eu entrego com 50% do... Então a gente quer nós temos a melhor biblioteca. Melhor biblioteca. Assim, disparadamente. Aí não tem nem... Vou falando da melhor biblioteca disparadamente daqui da nossa cidade jurídica, né? A minha biblioteca pessoal, mano, está na Faculdade de Direito. A minha pessoal. Fora a biblioteca institucional, eu cedi a minha biblioteca em comodato para a faculdade, para ela administrar meus livros. Eu não tinha como guardar meus livros. Eu tenho 17 mil títulos. Eu, Fred, minha biblioteca pessoal. 17 mil títulos. Não são livros. São títulos. Além da biblioteca da faculdade, que tem mais de 20 mil. Então, você chega lá, tem gente que vem de fora da Bahia para poder estudar na nossa biblioteca. Isso não é retórica, isso é verdade, isso é documentado. Então, eu tenho muito orgulho da Faculdade Baiana de Direito. Acho que a gente entrega para Salvador um serviço bem diferente e é um motivo de orgulho para Salvador. Do ponto de vista nacional, Salvador é hoje uma referência no mundo do direito. Não só pelas suas faculdades, a UFPA tem um excelente curso de direito. Excelente curso de direito. A Baiana... Mas quando eu falo excelente, é excelente a ponto de minha filha, do meio, que agora... Estou falando de minha filha, que agora vai começar direito daqui a 2 semanas. E eu tenho dito para ela, quando ela me disse, meu pai, eu vou fazer direito. O meu mais velho não fez direito, mas a do meio fez direito. Meu pai, eu vou fazer direito. Já que se você vai fazer direito, você não precisa fazer direito fora da Bahia. Se for direito, você não precisa fazer direito fora da Bahia. Porque você tem na Bahia, se você passar na UFBA ou na Baiana, 2 cursos de nível top nacional. Eu não estou exagerando. Isso é realmente
o diagnóstico de quem está no mundo acadêmico há 24 anos e circula. Agora, Fred, tem um ouvinte aqui que pede, não sei o que é, que pediu para você falar sobre o gol de Renato Gaúcho. Que é isso? Que história é essa? Mas é o seguinte, mano. Veja, em 1995, eu estava no 3º ano de faculdade, mas ainda vivia como se estivesse no colégio. O meu modo de ser era um modo de final de adolescente. Eu queria continuar curtindo o meu 3º ano, que é o ano que a gente mais se diverte. Então tava nesse drive assim de diversão. E fui pro São João de Piritiba. Eu e um grande amigo, hoje professor da UNEB, professor Rodrigo Salazar, não sei se está me ouvindo, professor da UNEB, fomos nós dois para Piritiba, o São João de Piritiba. Minha namorada, hoje minha esposa, não quis ir, fomos eu e ele. Aquelas viagens loucas, né? Você dormia na escola, no chão, um negócio... E eu sou Flamengo, eu torço pro Flamengo. Eu sou conselheiro deliberativo do Flamengo. Eu tenho um vida institucional no clube. Eu viajo para votar nas questões do Flamengo. Então o Flamengo, depois da minha família, é a coisa mais importante da minha vida. Isso eu não estou exagerando. Depois da minha família, o Flamengo é a coisa mais importante da minha vida. Então, era a final do Campeonato Carioca de 95, dia 25 de junho de 95, portanto, logo depois de São João, né? 25 de junho de 95, estávamos em Piritiba. E eu, desesperado, porque eu não estava conseguindo assistir. E era o ano de Romário, né? Romário estava no Flamengo, era o primeiro Campeonato Carioca com Romário no Flamengo, Flamengo bem à frente dos... Tudo era um ano para a gente ser campeão. Era o ano do centenário do Flamengo. Tudo certo, era tudo certo para a gente ser campeão. E aí eu estava em Piritiba, ouvi um morador de Piritiba, que eu passei na casa, e vi o cara que estava ouvindo a Rádio Globo. Em Piritiba, ouvindo a final. Aí eu bati na porta. Meu nome é Fred, eu sou Flamengo doente. Eu preciso assistir o jogo com você. Você me deixa? Então venha, entre. Saudações rubro-negras, entre. Lá vai a gente assistir o jogo. Aí o jogo 2-2, com 2-2 o Flamengo era campeão. Lá no final do segundo tempo, um lance absurdamente louco, Renato Gaúcho faz o gol do Fluminense 3-2 de barriga. E aquilo foi terrível para mim, terrível, a ponto de aí eu ter saído desse jogo e encontrei Salazar. E Salazar, a partir de hoje, eu entro no mundo adulto. Acabou. A partir de hoje, eu entro no mundo adulto. E aí eu levei isso às últimas consequências. As últimas consequências. Então, meus amigos diziam, lá por 97, 2 anos depois, que eu era o Juscelino Kubitschek às avessas. Eu teria envelhecido 50 anos em 5. Porque eu vivi para o mundo adulto a partir dali. Fui me preparar para estagiar, me transformei em outro aluno na faculdade, virei outra coisa. Meu foco era a vida adulta. E o gol de Renato Gaúcho que provocou isso. Provocou isso. E esse é um símbolo para mim. Então, se você perguntar o que ele perguntou, ele está fazendo é uma provocação clara. Porque o 25 de junho de 1995, eu reputo o dia que eu entrei no mundo adulto. E Renato Gaúcho chegou a ser treinador do seu Flamengo. Infelizmente. Infelizmente. Eu estava em Montevidéu, na final da Libertadores com o Renato Gaúcho, treinador, e pude constatar como ele, mais uma vez, me causa problema. Embora eu deva a ele o título de 87, né? Eu devo a Renato Gaúcho, ele foi o melhor jogador do time em 87. Pois é, eu Seu conheço amigo tá um outro no YouTube. flamenguista que também Rodrigo tem Salazar? horrores. Tá Diga, no né? YouTube. Eu falei dele aí, o pessoal deve ter falado. Ele diz, Rodrigo Salazar, eu confirmo a história. Mas eu e ele, na época que Salazar saía, viajava, grande sujeito. É o máximo que eu posso falar aqui. Um abraço, Salazar. Fred Didi, advogado, jurista, professor, está aqui com a gente. Você, o que você acha da profissão de advogado de um modo geral? Existem muitas piadas, inclusive, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que advogado não tem alma, que advogado só quer ganhar dinheiro, etc, etc.
Aqui a gente vê muita gente chamada advogado de porta de cadeia. E advogado agora também, eu tenho sentido que tenha aparecido uma categoria de advogado que quer ganhar dinheiro com defesa do consumidor. Por exemplo, se uma empresa telefônica equivocadamente bota seu nome no SPC, a empresa oferece um acordo, o advogado, não quero porque eu vou arrancar mais e mais dinheiro dele. O que que você acha disso? Como é que é uma pergunta muito boa. Vamos lá. Existem diversas advocacias, né? Diversas advocacias. De fato, existe a chamada advocacia predatória, que é aquela que o advogado busca o problema e cria um problema. Isso é um fenômeno muito comum, inclusive no mundo, isso é estudado. Isso, Mário, se você pegar empresas, grandes empresas, que vão apresentar, por exemplo, vamos lá, ela apresenta os gráficos dos processos que ela tem na Bahia. No gráfico tem assim, advogado predador. Porque já se sabe quem é o advogado que gerou aquelas ações. Já existe um nome para isso. Existe, isso existe. Assim como existe outro tipo de advocacia de trabalhador, advocacia criminal, advocacia de alto rendimento de empresa. São advocacias muito diferentes. Então, é difícil a gente criar uma espécie de teoria da advocacia, porque as advocacias são muito distintas. O que eu posso lhe dizer é que a advocacia, de um modo geral, é uma profissão que está passando por uma profunda transformação. Profunda. Ainda ontem conversava com um sócio meu no almoço. Ele dizia assim, Fred, é impressionante como a advocacia de hoje é diferente daquela que a gente começou em 98. Eu fiz, velho, a advocacia de hoje não é igual a de 2017. A de 2017 já é diferente da que é hoje. E a de 2013, por exemplo, foi um marco. Você pode botar aí nos seus estudos. 2013 foi um marco de transformação da advocacia por conta da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, que é de agosto de 2013, um dos subprodutos das manifestações de junho de 2013, um dos subprodutos é a lei, não se fala muito isso, mas a lei anticorrupção, ela transformou a advocacia. Você não consegue advogar mais para empresas que têm um porte razoável e, portanto, um programa de conformidade mais razoável da mesma maneira. Para você emitir uma nota fiscal hoje em dia, às vezes, sem exagero, demora 4 horas. Você emitir uma nota fiscal de tanta informação que você tem que dar para atuação em conformidade. Eu, por exemplo, não aprendi isso na faculdade. A minha geração não sabe o que é isso. Eu tive que mudar o modo de advogar já velho, já um advogado conhecido. A gente vai aprendendo a cada dia. Tem questões éticas, da ética de advocacia, Mário, que não estão nos manuais. E você vai percebendo pela sutileza das coisas e o modo como as coisas hoje são vistas. De outro lado, você tem o problema dos robôs. O problema não, o dado dos robôs. Existem robôs de advocacia. Existem escritórios no Brasil que desenvolveram sistemas de inteligência artificial desenvolvidos pelos próprios escritórios. Para quê? Para analisar contratos, para juntar documentos nos processos, para examinar peças. O Supremo Tribunal Federal tem uma inteligência artificial chamada Victor. O nome dela é Victor, em homenagem a Victor Nunes Leal, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O STJ tem uma inteligência artificial chamada Atos, em homenagem ao meu amigo e falecido ministro Atos Dumont Carneiro, que foi ministro do STJ, que cumprem papéis, exercem funções que serão funções antes exercidas por profissionais de direito. Imagina isso na advocacia. Os estudos fora do Brasil mostram que inteligências artificiais para determinadas atuações de advocacia não erram. O advogado erra. A inteligência artificial não erra. Para determinadas coisas não erra. E não tem custo, não tem férias, não tem 13º, não tem licença paternidade, não tem licença maternidade. Você imagina a revolução que é isso para o mercado da advocacia. Então, se de um lado a profissão está se transformando e a pandemia mostrou
que ela é indispensável. A pandemia mostrou a indispensabilidade dos advogados. Não por acaso, questões de direito se transformaram em pauta de bar. A própria Rádio Metrópole. Eu, né, dessa pandemia, vim várias vezes aqui, falando em outros programas, questões de direito. Porque questões de direito viraram pauta. Então você fica discutindo liberação da maconha, você fica discutindo se o abortamento tem que ser liberado ou não, você fica discutindo a questão de segurança pública, discutindo se Moro é suspeito ou impedido ou não é impedido. Veja, saber se um juiz é impedido ou não virou pauta de bar. E isso é direito. Então as profissões jurídicas se transformam, se ganham a visibilidade, uma popularidade, assim, no sentido de se espalharam, se espalharam por conhecimento das pessoas. Todo mundo agora tem opinião jurídica. Todo mundo agora sabe se o Supremo agiu mal ou bem. Eu fui para uma festa, uma dessas únicas festas que eu consegui nesse período de pandemia. 4 pessoas me perguntaram, Fred, e o Supremo? Veja se isso é assunto de festa. 4 pessoas me perguntam, Fred, e o nosso Supremo? 4, eu até na 4ª pessoa até falei, rapaz, você já é a 4ª pessoa que me pergunta isso nessa festa. E o nosso Supremo? Isso é assunto de festa. Então, de um lado você tem a inteligência artificial entrando muito profundamente na advocacia, de outro você tem uma transformação muito significativa e para melhor do modo de advogar. Mas isso é uma análise superficial. É só para a gente ter mais coisa para falar outro dia. Fred, que pena que o tempo da gente acabou, viu? Foi uma maravilha, rapaz. Eu falei essa muito, aula né? sua, Falei não, muito. você falou Eu tenho horror de pouco. falar muito. Não, se eu você fosse falou- radialista seria um problema, porque eu ia ficar falando. Não, seria uma É, solução. pô, O que é nada. você? Falo demais. Você não conhece aquele poema que diz não seria uma rima, mas seria Uma uma solução? solução. Pois é. Foi ótimo. Primeiro, adorei conhecer você pessoalmente. Segundo, saber das nossas ligações afetivas e efetivas. Terceiro, de ver a sua competência, a sua inteligência e o jeito simples de você ser. Eu só tenho a lhe agradecer, pai. Foi um dia iluminado para mim a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Pô, muito Fred. obrigado para mim o convite. É ótimo falar para vocês. Gosto muito do trabalho que vocês fazem. Sempre que sou chamado pelos outros programas da casa, sempre tento atender. E para mim, mano, você foi a segunda campanha eleitoral que eu acompanhei foi a sua. A primeira foi a de Clériston Andrade, em 82. Foi a primeira que eu acompanhei assim por conta da tragédia, né? Aquilo marcou muito, era a primeira série. Aquilo marcou muito. Mas a sua foi aqui, a gente aprendeu até a cantar o jingle, né? Até cantar o jingle. E é impossível para minha geração, que tinha... Foi em 88, né? Foi. 85, 85. 85, mas 88 você terminou o mandato, não foi? Terminei em 88, Exatamente. Eu me lembro de 88, porque quando você terminou o mandato, foi o período que você entregou os viadutos. Foi. E aquilo, para mim, era muito simbólico, porque era assim, são viadutos novos na cidade e foram obras do primeiro prefeito que a gente elegeu, né? Porque foi o primeiro prefeito que, salvo engano, foi o primeiro prefeito. Foi. Foi o primeiro prefeito golpe, que foi. a cidade elegeu. Aquilo ficou tão marcado para mim que sempre que eu passo na Vasco da Gama, eu tenho 2 reflexões. Uma é me lembrar disso e a outra é por que não terminou alguma coisa que era feita que até hoje está lá, que é um pilar. Os pilares, claro. Porque Toda vez quem que eu passo me ali, sucedeu, pois é. cadê aquilo? Por que Sacanagem pura. não termina aquilo? Então, poder falar com você permitir que eu retorne a momentos, a uma fase da minha vida que é muito cara para o meu coração. Então, muito obrigado e estou à disposição para outros dias se você quiser conversar sobre outros assuntos. Vamos conversar sempre. Um abração para você.